Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Meu Casamento. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, um assunto que abrange aí diversos temas. A princípio, terapia tântrica. Vou falar um pouquinho de um assunto que vai além de uma simples massagem, que fala sobre a expansão da sensibilidade, possibilita a cura do corpo, da mente, da alma, das emoções também, até porque amplia o espectro de sensações e prazeres. O método oferece uma alta performance para homens e mulheres e muda o paradigma das relações. É interessante a gente parar para falar sobre assuntos que são um tabu. Eu tenho aqui um convidado especial, que é o Evandro Palma. Ele é, muito talentoso, então ele é ator, terapeuta, cantor, entende muito sobre o assunto, psicólogo, e ele vai falar com a gente hoje, apresentar o tema de uma forma ampla, e aí, quem tiver curiosidade, manda perguntas que a gente vai respondendo online. Tudo bom, Evandro? Tudo ótimo. Obrigada Tudo por ótimo. vir. Obrigado pelo convite. Bom que você estava aqui pertinho, né? Pois é, somos vizinhos e não sabíamos. Que bom, que Muito ótimo. bom. Então, na verdade, 1000 perguntas, mas antes disso, queria falar de um tema geral aqui. Quer dizer, à medida que eu fui pesquisando um pouco sobre o tema massagem, né, toda a questão de como aplicar isso para um casal dentro de um relacionamento, eu fiquei interessada em te chamar para um bate-papo, porque eu acho que assim, por que não melhorar os relacionamentos, né? Por que não trazer aí para um relacionamento uma consciência corporal maior? E como esse programa é voltado para os casais, eu acho que é de grande, na verdade é de grande valor eles conhecerem e saberem um pouco mais sobre o assunto. Então eu queria que você apresentasse um pouco em termos gerais aí o centro de vocês, Metamorfose, e falar um pouquinho para a gente. Bom, então é isso. Nós trabalhamos no Centro Metamorfose. O Centro Metamorfose é um espaço que lida com Tantra. Mais especificamente com um método, método de quem criou esse espaço, que foi o Devani Choque. Né? A gente trabalha então dentro do Tantra com o método Devani Choque. Os trabalhos do Metamorfose, eles surgiram a partir das experiências dos grupos de Tantra. Então, dentro dos grupos de Tantra, se percebia a evolução que as pessoas tinham, né? Dos praticantes do Tantra. E a evolução, ela não acontecia somente do ponto de... Porque normalmente se associa o Tantra ao sexo. Né? Essa normalmente é a associação que automática. Associação leiga, né? Porque por muito tempo se falava em sexo tântrico, e aí se une a isso também, se fez associações com o Kama Sutra, e não tem absolutamente nada a ver com isso. É nada. mesmo, olha, tá vendo? Quebrando tabus mesmo. Então, exatamente. Né? O Tantra é um meio de expansão de consciência. Né? Um meio de expansão de consciência. É um trabalho do desenvolvimento do potencial sensorial do corpo. Certo. Né? Do potencial sensorial do corpo. Então, muito bem. Que todo mundo tem. Então, claro. Veja bem, todo mundo tem essa capacidade sensorial. Uma questão de você ter consciência e desenvolver. Sim, com certeza. Com certeza. E saber qual é o veículo, né? Como que a gente faz? Como é que faz para desenvolver isso? Né? Então, o desenvolvimento no Tantra, ele parte do corpo. Então, o corpo, ele é o começo de tudo. Então, na verdade, seria o oposto do mental, quer dizer, seria se permitir, primeiro tirar todas essas couraças, né, que a gente vai criando ao longo da vida, principalmente mental, ou seja, entender e perceber o corpo, porque é interessante isso, né? Quer dizer, o corpo é nosso veículo que leva a gente para todo canto, mas muitas vezes a gente não tem consciência disso, né? Exatamente. Aí você falou de couraças, né? Como que essas couraças vão se formando? Então, a couraça normalmente é uma repressão que ela se forma em função de uma repressão, de várias repressões. Mas repressão ao quê? Normalmente a impulsos de vida. Então, com relação à energia sexual, ao potencial sexual, né? As crianças se descobrem
muito cedo. E aí a primeira coisa que se fala, por exemplo, com o menino que está começando a explorar o pipi, põe a mão, não põe a mão aí. Na frente disso não pode. Né? A menina também, da mesma forma. Não é isso? Da mesma forma. Não pode, gente, isso é feio. Isso não pode. Né? E um menino e uma menina juntos, então, nem pensar. É um pudor repressivo, né? Exatamente. Então, as couraças, elas se formam no corpo. Então, o Tantra, ele vai partir desse princípio, né? Da gente deixar a mente de lado, né? Para que o corpo ganhe espaço e trabalhe como um reorganizador psíquico a partir do corpo. Entendi. Por quê? Este reorganizador psíquico, ele vai funcionar através da mudança do equilíbrio químico do corpo. Né? Então tá. Então antigamente se falava, como é que estão os humores do fulano, do ciclano, né? Os humores é exatamente isso, como é que está a sua química interna. Estou de mau humor. Então quer dizer, a química interna está totalmente desfavorável. Né? Então como que a gente vai mudar isso? A gente vai mudar isso colocando no corpo estímulos que são geradores de prazer, da sensação de prazer, de bem-estar. Então, por exemplo, então a gente estava falando do Centro Metamorfose, né? Que trabalhamos com o método Devani-Choque e que, para recuperar o fio da meada, e que nós... e que tudo isso surgiu dos grupos de Tantra. Certo. Então vamos recuperar um pouco esse assunto, né? Isso surgiu dos grupos de Tantra. Então a gente começou a ver os benefícios na vida das pessoas. Benefícios como? Claro, a melhora no relacionamento, né? No relacionamento familiar. Homem, mulher, filhos. Né? As pessoas, em função disso, diminuíam o poder a necessidade de identificação, né? Falando, não, isso aqui eu não quero. Ou seja, a identificação é a imposição do seu modelo de mundo, do seu mapa de mundo para o outro. Claro, exatamente. Quer dizer, isso é muito importante quebrar, né? Porque ficar reproduzindo, né, um modelo, um ideal, não necessariamente vai de acordo com aquilo que é verdadeiro para cada um. Exatamente. Quebrar os paradigmas desde aí já. Isso, e é uma questão de um respeito ao outro, a formação que ele teve, ao território que ele estabeleceu e o respeito ao nosso também. Né? Então, desses benefícios se conta a prosperidade. Né? Porque, afinal de contas, se você aumenta o seu potencial sensorial, você fica mais perceptivo. Sim. Não é isso? Você fica mais perceptivo. A partir do momento que você se torna mais perceptivo, você vai conseguir enxergar mais a realidade que está à sua volta. Claro. A partir do momento que você enxerga mais a realidade que está à sua volta, você torna-se mais responsável. Porque, afinal de contas, se você vê algo que é necessário, que precisa ser feito, o seu corpo, em função de ter identificado essa necessidade, ele se mobiliza para agir. Sim. Então, é um caminho de realização. Né? Você está falando essas coisas e tá me remetendo a duas palavras, cuidado e prazer, né? Então, assim, cuidar do corpo e por que não ter mais prazer? Eu acho que, assim, a gente também vive tem outras duas coisas que vieram à minha cabeça. Uma que é a culpa, né? Quer dizer, se eu tenho prazer, eu sou culpada. Então, assim, ter prazer é pecado, enfim, a gente tem toda essa filosofia que vem aí de um catolicismo, quer dizer, um percurso complicado de culpa, né? Claro. Na verdade, não deve ser assim. Eu acho que a gente tem mais que buscar prazer. Por que não viver bem e ter prazer? Outra coisa que eu achei interessante ao mesmo tempo é o apelo sexual que a gente tem, né? Quer dizer, baile de funk, esse monte de... Eu nem sei muito bem os nomes, mas um monte de popozuda rebolando para cá e para lá. Quer dizer, é um apelo absurdo, mas isso, na verdade, não é prazer. Isso, na verdade, não está muito longe do verdadeiro prazer. Quer dizer, de um eixo de equilíbrio que você estava exatamente dizendo, que é reorganizar e partir de dentro para fora. Quer dizer, isso é muito mais uma imagem, né? O que se vende, quer dizer, o biquíni, a peladona, ou, enfim, a vulgaridade. Claro. Então, para você ver o poder
É incrível isso, né? O poder que esta energia, vamos chamar assim, ela dispõe. Por quê? Porque isto é uma apropriação do marketing em cima do potencial do corpo. Ou seja, o que todo mundo quer? Todo mundo quer ter prazer. Ah, então isto é um produto. Então vamos vendê-lo. E qual é a melhor forma dessa associação? Aí, obviamente, vivemos ainda numa sociedade machista. Então, é a associação ao feminino, ao corpo feminino, Sim. aquilo que a mulher vai usar, aquilo que ela vai deixar de usar. E aí você falou da questão, né, do toque, né, de como se principia isso, né? E a gente falou a respeito da repressão das crianças, né? É uma coisa muito interessante. Então, por exemplo, dentro dos atendimentos, a gente nem falou ainda, né? Então, quer dizer, a gente trabalha no Centro Metamorfose e nós realizamos atendimentos em massagem tântrica, que foram as experiências que saíram de dentro dos grupos de Tantra. Certo. Que tanto beneficiaram aquele circuito fechado. Né? Então, a gente viu isso e falou, não, legal, vamos transformar isso, por que não proporcionar isso para a população que não tem acesso e nem pretende fazer parte de um grupo de desenvolvimento. Tá. Né? Então, vamos oferecer isso. E foi uma atitude até muito corajosa. Sim. Nós nos questionamos quando fomos fazer isso. Falamos, mas será? Como é que é isso? Como que vai ser? Bom, hoje a gente está trabalhando bastante. Então, aliás, em vários lugares do Brasil, em vários lugares do Brasil. Vocês têm unidades, além de São Paulo, Belo Horizonte, pelo que eu vi? Temos Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Espírito Santo. Que bom. E aí a gente recebe e-mails e telefonemas do Brasil inteiro. Fala, você não vem aqui para o Amapá? Bacana. Você vê como tem demanda, né, Eva? Muita demanda. Como é necessário. É uma busca interior que acontece, as pessoas precisam e acabam chegando em vocês. É uma reeducação aí fundamental, né? É fundamental. E aí, falando do prazer, o que a gente faz? Por exemplo, no caso do atendimento de mulheres, né? A gente recupera ou reconstrói o caminho orgástico. Né? O caminho orgástico. Então, você falou no caso de se tocar, e aí eu disse, bom, como que isto se principia? Como se introduz esse assunto? Normalmente é com isto. Né? É com toque, com reconhecimento, inicialmente com reconhecimento do próprio corpo. E aí que muitas vezes as pessoas se privam. Então, dentro do consultório, dentro da sala de atendimento, é muito comum. Muito comum. Então, é muito comum as pessoas, olha, eu nunca me toquei, já tive algumas tentativas e não aconteceu nada, então eu esqueci isso. Então, tem que haver um resgate. Tem que haver um resgate. Resgate o quê? Da capacidade orgástica. A pessoa não sente. Não sente. E aí, se ela não sente, você imagina só, vamos fazer uma brincadeira aqui. Então, teve essa criança que ela se desenvolveu não sentindo. Para ela ter se desenvolvido não sentido, imagina o que aconteceu com ela na adolescência. Da repressão. Ela querendo ter algo, querendo sentir algo, e, na verdade, ela não podia, porque isso não lhe era permitido. Quer dizer, não era permitivo e o corpo dela também não reconheceu. É isso. A partir desse momento, tudo bem, ela continuou sem sentir. Encontrou alguém, né? Encontrou alguém, puxa, se apaixonou, não sentiu. O que ela precisou fazer para continuar com aquele alguém? Fingir. Sim. Então ela fingiu durante quanto tempo? Para o parceiro e para ela mesma. Ela teve filhos. E como é que foi esses filhos? Como que surge esses filhos? Claro, os filhos eles devem surgir de um ato de amor. Claro. Né? Quer dizer, o orgasmo é um Big prazer, Bang. Claro. Exatamente. E depois chegou lá na frente, com 45, 50 anos, ela vem e fala, olha, passei a minha vida inteira sem sentir. E a gente vai trabalhar a recuperação orgástica, ou a construção, porque não houve, né? Claro. E a partir do momento que ela sente,
Aí o que aconteceu? Todas essas hipóteses dessa construção que aconteceu pela vida, ela percebe que foram falsas. Ela ergueu a vida dela em cima de mentiras. E aí? Aí também tem que dar um suporte psicológico, exatamente, né? porque é uma avalanche. Como você imagina. As transformações, assim, elas... É muito comum as pessoas dizerem, né, que elas encontram assim, com essa pessoa depois de muito tempo, quando começam a trabalhar, falam, nossa, mas como você está diferente, o que aconteceu? Mas é o cabelo, é o quê? Está com a pele bonita. Tá a pele bonita, é verdade. Evandro, a gente vai, eu vou, na verdade, para o intervalo, e a gente volta, ainda tenho perguntas para você, a gente vai mostrar umas fotos, um monte de coisa acontecendo aqui. Legal, vamos lá, obrigado. vamos para o break. Voltando aqui com o Evandro. Evandro, antes de seguir com as perguntas, eu queria só ler uma frase do Osho, que eu encontrei aqui. A referência é do livro Caminho da Aceitação, da editora Cultrix, de 2005. A frase quer dizer, né, na verdade é até quase uma poesia, eu acho que ele é incrível, né, quer dizer, os ensinamentos. Essa é a mensagem do Tantra. Não viva uma vida reprimida, do contrário, você simplesmente não viverá. Viva uma vida de expressão, de criatividade, de alegria. Viva do modo como Deus gostaria que você vivesse. Viva de modo natural. Acho que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Quase que resume, é uma síntese. É uma síntese, porque o êxtase é quando nós não... aí a gente pode entrar numa questão aí com a religiosidade. Mas o êxtase é quando somos deuses, né? Quando a gente se aproxima. Sim. Plenitude, né? É a plenitude. É o estado búdico. O êxtase é um estado búdico. Que você não precisa necessariamente ir para o Himalaia e ficar meditando de frente a uma montanha, a uma pedra. Não, você consegue o êxtase com prazer. Que bom. Bom, é ótimo saber disso, quer dizer, então está bem ao alcance de todos, é só uma questão de buscar e de tomar essa consciência. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu vou pedir agora para o pessoal soltar as imagens e a gente, conforme as imagens forem passando, eu queria que você ilustrasse aí para a gente. Aí o que está acontecendo? Aí é dentro do centro? Este é um trabalho chamado Caminho do Amor. Ele acontece num spa aqui fora de São Paulo, a 50 quilômetros de São Paulo. O Caminho do Amor é o primeiro grupo de Tantra, né? A gente fala que é o básico, que vai... É maravilhoso isso. A Amanda ali, olha, do lado direito. Aquela é a Amandinha, aquela foto do lado direito. Um beijo, Amanda. Então, é um trabalho que vai cuidar da criatividade, da sua capacidade de expressão livre, sem você se reprimir. E vai fazer você entrar em contato com a sua amorosidade, né? Sem
sem críticas. Então, olha, você vê que abraço, olha que coisa... Isso, de verdade, né? De verdade. Esse é um verdadeiro abraço. De verdade. Nós não fazemos isso no cotidiano. Não, né? Não, é verdade. E esses atendimentos são sempre em grupo. Eu sei que aí é uma vivência em específico, que vocês estão num spa, isso. Mas na clínica esse atendimento pode ser individual para homem, mulher e grupos? Ou como é que funciona isso? Ou é sempre individual ou é sempre em grupo? Isso é uma brincadeira. Porque a foto é linda. Esse é o trabalho da massagem, da Sensitive. Então, o trabalho ele acontece da forma que você falou. Ele acontece individualmente, né, com atendimento. Então, o terapeuta e a cliente, as terapeutas ou cliente. O atendimento também pode acontecer com casais, né? Que podem acontecer numa mesma sala, o atendimento da massagem, né? Numa mesma sala ou em salas separadas. Aí tem algumas questões que conversamos com os casais para que o trabalho seja direcionado da melhor forma possível, para que eles tenham o melhor rendimento. Claro. Né? Porque apesar de casal, capacidade de sentir é pessoal e intransferível. Isso é uma coisa que a gente precisa saber. Então, o casal, a gente espera, que eu acho que é isso que normalmente a gente espera. E eu espero também que você fique com a pessoa, né? Sim. Mas se não ficar, você continua com a sua capacidade. Ela é sua. Lógico, entendi. Na verdade, você tem que desenvolver essa capacidade individual até para poder usufruir e, na verdade, compartilhar com o outro, né? Claro. É isso. Você falou mais alguma coisa dos... Então, a outra pergunta, né, quer dizer, algumas perguntas formuladas aqui. Então, o Tantra é filosofia, é religião, é ciência, é yoga ou não? Como é que você denomina aí? É mais uma filosofia, talvez? O Tantra, o Tantra tem várias traduções, né? A que nós gostamos de utilizar significa... A palavra Tantra significa tramas. A trama existencial que tece a vida de cada um. Que bonito. É a trama existencial que tece a vida de cada um. Então, como que é esse tecido, né? Pensando em tramas. Esse tecido, ele está esgarçado? Como que ele está? Então, o trabalho vivencial, ele vai reorganizar essas tramas. Né? Vai reorganizar de maneira que o tecido, já que a gente está brincando agora, né? Está brincando com o tecido. Que o tecido fique sempre muito alinhado. Tá, ótimo, entendi. E como é que acontece o reconhecimento, né, no processo terapêutico? E como é que vocês fazem? Como é que você consegue entender a demanda de cada paciente, de cada casal? Existe um tempo para isso ou é indeterminado? Depende de cada caso? Como é que funciona esse atendimento clínico ali? Quer dizer, de grupo. O atendimento funciona assim. A gente precisa conversar e entender qual é a demanda. Por que a pessoa nos procurou? Qual é a razão? Às vezes, essa razão ela não vem imediatamente, né? Às vezes, ela vem com um conteúdo, né? E, posteriormente, esse conteúdo vem se revelando. Ele vem se revelando. Mas, de uma maneira geral, é a reorganização, desse potencial do prazer do corpo. Né? Da gente tirar um pouco desse lixo social ou do sexo, por exemplo, pensado da forma psicossocial. Certo. Né? Então, aquilo que você falou, a questão do funk, é claro, respeitando que aquilo é um movimento de massa, de cultura, claro. Que aí dentro da questão cultural isso é entendido de uma outra forma. Então, isto é utilizado, o apelo sexual é isso que a gente está falando agora. Tá. Bom, uma coisa importante, né, que eu acho que eu queria que você falasse um pouquinho, que esse método que é desenvolvido pelo Deva Nishok, que ele que criou, é aplicado por profissionais, né, que são exclusivos da clínica de vocês, ou seja, do Núcleo de Desenvolvimento e Pesquisa da Massagem Tântrica. Isso eu acho que é muito importante, quer dizer, quem vai buscar alguma coisa desse tipo tem que tomar muito cuidado para, na verdade, chegar num terapeuta ou num profissional responsável. Eu gostaria muito que você
falasse um pouquinho sobre isso para a gente fechar o programa, porque eu acho que é muito bacana, muito interessante essa proposta de vocês. Acho que os casais devem procurar, as pessoas devem procurar para melhorar a sua performance pessoal, enfim, ter mais prazer, mais felicidade, mas fundamentalmente procurar e chegar num lugar sério e que tenha aí estrutura para oferecer, né? Então, por isso que você está aqui, que a gente sabe que seu trabalho é aí de grande valia. Obrigado. Bom, o que acontece assim, né? Da mesma forma que a gente acabou de falar da associação sexual e da mercantilização, né, que a gente acabou falando, isso acontece também com a palavra Tantra. Tantra virou também um produto de marketing, né? Então é muito fácil. Até você falou agora e eu acabei deixando a pergunta passar. Eu sei que a gente já está com o tempo curto, né? Que você falou de yoga. Então todas essas outras, né, técnicas se apropriaram de coisas do Tantra, entendeu? Mas o Tantra originalmente não é isso. Tá. Né? Bom, então a preocupação é assim, a gente ter uma dissociação sexual. O nosso trabalho, ele não tem nenhuma associação sexual. Tá. E isto que precisa ficar claro. Embora a gente, no trabalho, talvez vocês devem acessar o site, né, a gente tem contato com os genitais, porque não tem como você curar uma anorgasmia, você não tem como curar um vaginismo só falando, olha, você tem que melhorar. Não tem como. Você tem que literalmente pôr a mão na massa. Você tem que ver como que o fluxo de energia acontece no corpo, você tem que estimular, você tem que levar aquela pessoa a condições extremas da condução elétrica. Né? Condição extrema da condução elétrica, que não tem nada a ver com o desejo sexual, com a erotização. Não. Nós trabalhamos de outra forma. É o corpo, não a mente. Porque aí vem uma frasezinha, né? Porque a mente mente, o corpo não. É verdade. Ele entrega, né? Exatamente, o corpo entrega. Então tá bom. Vou pedir para você deixar o site de vocês para quem quiser entrar em contato e a gente tem que acabar, mas ele volta, gente. O Evandro volta para responder as perguntas que ficaram no ar. Vamos lá, só seu site. Muito bem. O site é centrometamorfose.com.br. Este é o site, ele existe em várias unidades e vocês podem entrar em contato com aquela que estiver mais próxima da sua região ou com um determinado profissional que você teve mais empatia, você pode entrar em contato diretamente com o profissional ou para as clínicas. Então tá. Bom, Evandro, super obrigada. Deixo um abraço para você e para o pessoal todo da clínica, enfim, do Centro Metamorfose. Um abraço a todos, boa noite, a gente quarta que vem está aqui de novo. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado.